Olá, bem-vindo a Desenhar. Que bom que você está aqui para a nossa segunda aula. Na primeira aula, a gente falou sobre escala de desenho. Agora, a gente vai aprender a configurar os textos. Vamos começar? Então vamos começar a segunda aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre formatação de texto. A gente ainda não vai colocar o texto, tá? Só aprender a formatar o texto. É muito importante a gente entender que normalmente em um projeto de AutoCAD, a gente tem 3 alturas de textos. Texto pequeno, texto médio e texto grande. O texto pequeno é usado para colocar informações em geral, especificações, tá? O texto médio, normalmente a gente usa para colocar o nome dos cômodos, fazer tabelas, e o texto grande para colocar o título do projeto. Bom, a gente finalizou nossa última aula aqui no layout, então vamos voltar para o Model Space, o espaço de modelagem, onde a gente vai continuar o nosso desenho, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. Tudo que a gente fizer aqui no Model, colocar texto, colocar cota, qualquer modificação, ela vai automaticamente para o layout. Claro, o layout não é uma foto. O layout é uma visualização do que está acontecendo no Model. Beleza. Então agora vamos criar os nossos textos. Pequeno, médio e grande. Gente, isso não é aleatório, tá lá na NBR. Então aqui, ó, a NBR fala de 4 alturas de textos. Então, 2 milímetros, 2,5, 3,5 e 4,5. Nós vamos usar esses 3 aqui, ó, tá? Nós vamos considerar esse de 2,5 milímetros como texto pequeno, 3,5 milímetros texto médio e 4,5 texto grande. Esse 2 milímetros é para aqueles textos, assim, especialmente pequenos. Às vezes você tem que colocar a numeração da escada e tá ficando grande, alguma coisa que você precisar de um texto muito pequeno, você pode usar com 2 milímetros. Isso eu estou falando de altura no papel. Depois de imprimir, se eu pegar meu escalímetro e medir esse texto, o texto pequeno tem 2,5 milímetros, o texto médio tem 3,5 milímetros e o texto grande 4,5 milímetros. Independente da escala que eu imprimi, independente do papel que tá, não interessa. Essas são as dimensões corretas dos textos, segundo a norma, tá bom? Então a gente vai considerar pequeno, médio e grande, tanto para texto quanto para número. Voltamos no nosso desenho e agora a gente vem em Annotate, clico aqui nessa setinha, que é o Text Style, estilo de texto, e aí a gente vai criar 3 estilos de texto: texto pequeno, médio e grande. Então eu venho no New e vou dar um nome, texto pequeno, TP, tá? Posso escrever texto pequeno ou posso pôr TP. Vou clicar aqui, ó, anotativo, porque ele vai estar no método anotativo. Repara uma coisa, ó, quando está desclicado, ele me pergunta qual que é a altura desse texto, com que altura eu vou escrever. Quando eu clico no anotativo, olha como que ele muda, ó, ele já me pergunta assim, altura do texto no papel. É isso, tá? Então eu quero a altura do texto no papel. Quem vai fazer a conta para mim, quanto que esse texto tem que ser escrito no AutoCAD, é o próprio AutoCAD. Não quero nem saber dessa conta mais, tá? Então vamos lá. A altura do texto no papel, a gente não viu que o texto pequeno é 2,5 milímetros? Gente, se é 2,5 milímetros, quantos centímetros são? Porque isso é muito importante, nós estamos desenhando em centímetro. A gente não pode misturar unidades, tá? Então a gente vai pôr 0,25, porque são centímetros, tá? Então ao invés de 2,5 é 0,25. Só isso, apply. Agora eu vou criar outro texto. Texto médio, TM. Anotativo e a altura do texto médio é 0,35. Apply. Mais um. Meu último texto é o texto grande, anotativo, e a altura dele é 0,45. Então, por que é 0,45? Porque a gente desenhou em centímetros. O 4,5 milímetros que a norma pede, a gente tem que traduzir aqui para centímetros, porque a gente desenhou em centímetros, então 0,45. Só isso. Já está formatado texto pequeno, texto médio e texto grande. Apply, posso fechar. E aqui, ó, dentro do quadro texto, tem as minhas formatações aqui, texto pequeno, texto médio e texto grande. Agora que a gente aprendeu a configurar os textos, na próxima aula a gente vai aprender a inserir o texto e em escalas diferentes. Então te espero lá.